Muito boa tarde, queridos irmãos. Vamos dar início a uma nova reunião, amém? Então vamos orar primeiro. Querido Pai, nós te colocamos esta reunião nas tuas mãos e que seja feito só a tua vontade nas nossas vidas e nesta reunião, em nome de Jesus. Senhor, querido Espírito Santo, vem e sejas tu a fazer tudo em nós, em nome de Jesus. Amém. Bendizei ao Senhor, vós servas do Senhor, que assistis nas tardes na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas tardes na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus. Louvai, louvai aquele que vem sobre os céus. Louvai, louvai aquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é já. Exultai diante dele, pois o seu nome é já. Exultai diante dele. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, cantai louvores a Deus. Louvai, louvai aquele que vem sobre os céus. Louvai, louvai aquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é já. Exultai diante dele, pois o seu nome é já. Exultai diante dele. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto à minha volta. Então vamos lá bater as palminhas, vamos lá sentir Deus. Amém? Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto à minha volta. Eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua habilidade, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a paz de Deus em mim. Eu tenho a paz de Deus em mim. Eu tenho a paz, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a paz de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho amor de Deus em mim. Eu tenho amor de Deus em mim. Eu tenho amor, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho amor de Deus em mim. Eu tenho o Filho de Deus em mim. Eu tenho o Filho de Deus em mim.
Eu tenho o filho, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho o Filho de Deus em mim. Eu tenho a paz de Deus em mim. Eu tenho a paz de Deus em mim. Eu tenho a paz, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a paz de Deus em mim. Amém? Amém. Ora, boa tarde, irmãos. E agora vamos pegar na nossa Bíblia e vamos abrir em João 15. João 15, 9 e 10. E então diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei, e permanecei no meu amor. Se guardarmos os seus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, nós agora, como estamos a falar sobre um corinho de amor, vamos cantar também um corinho de amor para os irmãos, em nome de Jesus. O amor de Deus, maravilhoso é o amor de Deus, maravilhoso é o amor de Deus, maravilhoso amor, tão grande, maior não pode ser, tão alto, não dá para entender, tão fundo, sem ele não sei viver, maravilhoso amor. O amor de Deus, maravilhoso é o amor de Deus, maravilhoso é o amor de Deus, maravilhoso amor, tão grande, maior não pode ser, tão alto, não dá para entender, tão fundo, sem ele não sei viver, maravilhoso amor, maravilhoso amor, maravilhoso amor. Une o teu povo, Deus, une o teu povo com laços que não se quebrem. Une o teu povo, Deus, une o teu povo com laços de eterno amor. Há somente um Deus, um só Rei e Senhor, juntos em um só corpo, dá-lhe-emos louvor. Une o teu povo, Deus, une o teu povo com laços que não se quebrem. Une o teu povo, Deus, une o teu povo com laços de eterno amor, com laços de eterno amor, com laços de eterno amor. Então agora dá beijinho ao irmão do lado. Dá-lhe um abraço, diz-lhe quanto ama. Amém? Então agora vamos fechar os nossos olhinhos e vamos adorar a Deus. Amém? Entregar tudo nas mãos de Deus do que aconteceu esta semana. Amém? Muda-me, Senhor, faz-me ser real. Muda-me, Senhor, para ser como tu. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Pega-me e molda-me para ser como tu. Muda-me, Senhor, faz-me ser real. Muda-me, Senhor.
Senhor, para ser como tu. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Pega-me e molda-me para ser como tu. Muda-me, Senhor, faz-me ser real. Muda-me, Senhor, para ser como tu. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Pega-me e molda-me para ser como tu. Solear, coreargo, solear, coreargo, solear, coreargo, solear, coreargo. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Pega-me e molda-me para ser como tu. Muda-me, Senhor, faz-me ser real. Muda-me, Senhor, para ser como tu. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Pega-me e molda-me para ser como tu. Muda-me, Senhor, faz-me ser real. Muda-me, Senhor, para ser como tu. Jesus, tenho sede, quero ir encher-me. Este mundo me secou, só tu podes saciar. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. Nada eu desejo mais, só mais de ti. Só mais de ti. Jesus, tenho sede. Queres vir encher-me? Este mundo me secou, só tu podes saciar. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. Nada eu desejo mais, só mais de ti. Só mais de ti. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é
nada eu desejo mais, só mais de ti, só mais de ti. Jesus, tenho sede, queres vir encher-me? Este mundo me secou, só tu podes saciar. O que eu quero é mais de ti. O que eu quero é mais de ti. O que eu desejo mais, só mais de ti, só mais de ti. O que eu quero é mais de ti, nada eu desejo mais, só mais de ti, só mais de ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos adorar, vamos continuar a adorar a Deus, vamos continuar a dizer que Ele é bem digno. Antes disso eu digo boa tarde para todos e vamos dizer que Ele é bom. Vamos dizer que Ele é bom. Cara de der kira mahara boro de der kider cara de bahara moro de rabara de sidir kira moro de skur dar cara de boro de der de cara de der kur de moro de boro de skur dar cara de bara de skur cara de der kur de bar cara de bara de der kur de boro de skur de dar cara de bara de skur. Diga assim comigo, Pai, eu exalto o teu nome sobre toda a terra. Sobre todo este planeta eu exalto o teu nome. Eu bendigo o teu nome, pois só tu és digno. Toda a honra, todo o louvor e toda a glória, Senhor. E nós estamos aqui a prestar homenagem a ti, glorificando, dizer que tu és bem digno neste lugar e em todos os lugares onde vai ser visto esta filmagem. Em nome de Jesus. Estes vídeos vão ser passados por todo o planeta e todas as pessoas que o forem ver vão ser influenciadas pela tua presença e pelo teu amor, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nir cara morada bora de baradeira de recordar cor de boradeira de cor de boror. Cara de dar cara mara de baradeira de recordar cor de bercara mahara da dar bora de boro de recordar. Cara de dar cor de baradeira de recordar cara de bora cara mara de boro de cor de bara. Cara de dar cara mahara mara da boro de recordar de Espírito Santo, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Senhor, diga comigo, Senhor, eu estou na tua presença, Pai.
recebe da minha boca a minha adoração a Ti, Senhor. Eu Te quero exaltar sobre toda a terra. Toda a terra vai conhecer o Teu poder, o Teu amor. Em nome de Jesus. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de oleiro. Molda a minha vida ao Teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de oleiro. Molda a minha vida ao Teu querer. Eu quero ser um vaso novo. Agora você que me está aí a ver, nós aqui estamos todos de pé, você ponha-se de pé aí também. Você que está a ver este vídeo, por muito esquisito que isto possa parecer, ponha-se de pé também. Levanta a sua mão para cima. E alguns de vocês que estão a ver este vídeo não conhecem Deus. E eu vos peço que repitam comigo. Deus, eu não Te conheço. E eu não sei quem Tu és. Mas eu sei que Tu és poderoso e que Tu podes mudar todas as coisas, inclusive na minha vida. Por isso muda, Senhor. Toca o meu ser. Em nome de Jesus. E se você fez isto que eu acabei de dizer, se você se levantou, meteu a sua mão para o céu e orou, e eu ordeno agora no nome de Jesus que o seu corpo seja curado agora mesmo no nome de Jesus. Eu ordeno que a sua vida seja liberta no nome de Jesus. Tudo vai mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e a seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar para melhor. Tu vais ver a mão do Senhor e a seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. 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 Amém. Podemos sentar?
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A mensagem de hoje fala sobre ficção científica. Então, ficção científica, o que é que se trata? Fala sobre muitas coisas muito avançadas, algumas delas que podem ser impossíveis. Mas o que é que isso tem a ver com Deus? Aqui é que nós vamos falar. Muitas das vezes eu lido com pessoas que não creem em Deus e pensam que o que nós estamos a falar é ficção científica. Pensam que Deus é assim uma coisa, pronto, que está na mentalidade dos povos, que Deus é uma tradição, que pronto, não é nada real. E, no entanto, não é isso. Deus é real e muito real. Eu sei que às vezes parece difícil e através de várias teorias que os homens arranjaram, como por exemplo a teoria de Darwin, em que fala sobre a teoria da evolução, em que diz que o homem descendeu de organismos que estavam no mar e que foram se reproduzindo, crescendo, multiplicando perante milhares e milhares de anos e então formámos nós. Mas ouça, nós somos diferentes de todo o animal. Nós somos completamente diferentes de todo e qualquer animal. Não há nenhum animal no planeta que faça o que nós fazemos. Os animais, nós usamos joias, usamos anéis, às vezes de ouro, de outros materiais, e os animais não usam isso. Nós usamos vestidos para cobrir o nosso corpo, os outros animais não o fazem. E em tudo o que fazemos, até que na maneira como nos relacionamos com outras pessoas, não tem nada a ver com os outros animais. Temos uma linguagem de comunicação muito rica, espalhada por vários planetas em várias línguas, que os outros animais não o fazem. E se quando o fazem, têm a mesma linguagem todos. E connosco isso não acontece. Portanto, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Exatamente como nós vemos e temos vindo a ver, e toda a gente sabe, que os fez à sua imagem e semelhança na criação de toda a terra. Mas onde é que Deus para no meio disto tudo por causa da sua criação? Onde é que Deus está para dizer, para se poder mostrar a quem não crê, a quem não acredita, em quem não vê isto, a quem não acha que tudo isto é para fracos, em que acha, ouça, eu não sou propriamente pequenino, não é? Tenho algum peso também, já devem ter notado isso, e no entanto a minha profissão é uma profissão que durante a noite eu exercito, eu ando armado, inclusive, durante a noite, e eu entrei para esta profissão com 21 anos de idade. E aos 20 anos de idade era muito complicado. Normalmente nós tentamos não mostrar os nossos receios e medos. Era difícil andar sozinho. A minha profissão, como sou guarda noturno, ando muito tempo sozinho a patrulhar ruas, de noite, claro, por isso o próprio nome de guarda noturno, mas sozinho. E ao princípio de ser guarda noturno não foi fácil. Porque apesar de ter a minha constituição física, apesar de andar armado, apesar de tudo isso, eu tinha receio. E parece impossível
eu me achava fraco. Mas quando eu entrei, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, comecei a entender como Ele opera, como Ele me amou, eu nunca mais tive medo. E enfrentei situações piores do que alguma vez enfrentei até chegar a essa altura. E em todas elas, Deus me livrou de todas. Eu aceitei Jesus com 25 anos de idade. E a minha vida desde essa altura até hoje foi completamente transformada. Mas antes de eu aceitar Jesus, houve algumas coisas que aconteceram na minha vida. E é disso que eu vos quero falar. A Bíblia fala, e nós vamos abrir, para eu poder ilustrar o que eu vou falar. Nós vamos abrir em Isaías 55:6. Isaías 55:6. Portanto, em Isaías 55:6 diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Eu, quando comecei toda a minha vida, quando comecei a adolescência e tudo mais, antes de ser guarda noturno, algumas coisas aconteceram. Mas principalmente em guarda noturno, talvez por passar muitas horas sozinho, eu comecei falava com Deus. À minha maneira, não o conhecia como conheço agora, nada disso mesmo, mas comecei de algumas coisas que eu ouvi, com o pouco conhecimento que tinha, eu sabia e acreditava dentro de mim que Deus existia. Não sabia como chegar a Ele, não sabia como... Pensava que teria de fazer algumas práticas para conseguir chegar a Ele, mas acreditava que Ele estava lá. Eu, numa situação da minha vida, antes de aceitar Jesus, tudo isto aconteceu antes de eu aceitar Jesus. Então, o que é que aconteceu? Eu tinha tido problemas com uma determinada pessoa durante a noite. Eram para aí 2 ou 3 da manhã, tive problemas com essa pessoa. E quase que houve problemas mais a sérios com essa pessoa durante a noite. Mas nessa noite passou. Noutra noite eu estava a rodar e voltei a vê-lo. E estava a fazer ronda e ia a descer. E no final dessa rua havia um caminho para o lado direito ou para o lado esquerdo. Portanto, havia para o lado direito ou para o lado esquerdo. E eu sabia que para continuar a fazer a minha ronda que eu teria a fazer, eu teria de virar para o lado esquerdo. Mas se eu virasse para o lado esquerdo, eu iria me encontrar com a tal pessoa e iria ter problemas. Eu sabia que era capaz de dar outra vez problemas, dar outra vez confusão. E eu, naquela altura, busquei a Deus. Não sabia como chegar a Ele, pouco o conhecia. Só disse isto. Eu agora conheço como pai, mas na altura conhecia só como Deus. E eu virei-me e disse assim: olha Deus, se tu não queres que eu me encontre com Ele, faz com que alguma coisa, quando eu chegar ao final daquela rua, faz com que haja alguma coisa para que eu vire para o lado direito. Porque eu tenho que virar para o lado esquerdo e eu sei que isto vai dar confusão. E o que aconteceu é que eu recebi, na altura, uma comunicação por rádio, porque na altura não havia telemóveis, recebi uma comunicação por rádio
que eu teria de virar para o lado direito para me encontrar com amigos meus. Eu, a partir daí, tive a certeza absoluta que Deus existia. Eu fui ter com esses meus amigos, e esses meus amigos, até hoje, e tenho 26 anos de guarda noturno, foram ter comigo uma vez. Uma única vez. Foi essa a vez. Deus preparou as coisas porque eu busquei a Ele. Mesmo não tendo aceitado Jesus, mesmo ainda não me tendo tornado ainda um filho de Deus, não ter aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, Deus me ouviu e me respondeu, porque o que eu estava a buscar a Ele sabia que era do meu coração que eu estava a fazer. E o que aconteceu, eu fui ter para o outro lado, a outra pessoa nunca mais a vi. Eu estou a frisar no ponto, a dizer que foi antes de aceitar Jesus, porque depois de aceitar Jesus aconteceu muita coisa. Mas isto aconteceu-me antes. E o que eu estou a tentar-vos dizer é que Deus não é ficção científica. Deus não é algo que não. Se você não o buscar, nunca vai saber quem Ele é. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Eu, que não tinha praticamente nenhum conhecimento de Deus, eu o fiz e Ele fez mudar as coisas na minha vida. Agora que eu estou em Cristo, muita coisa depois disso mudou. Por causa dessa minha experiência, mais experiências eu busquei e mais confirmações eu tive que Ele existe. Mais coisas eu orei e respostas tive. Mais eu orei por outras pessoas e respostas tive. Mais bênçãos tenho tido. Porque eu tenho andado na confiança que Deus existe. Ouça, nós não vamos conseguir saber algo, se é bom ou não, sem provar. Eu costumo dizer que às vezes há aqueles bolos, vocês sabem o que é os bolos, aquelas coisas doces, boas, de Deus. Só conseguimos saber se é bom se nós provarmos. E Deus sabe disso. E Ele agarra e diz para nós, vamos abrir em Salmos 34, 8. Salmos 34, 8. Portanto, diz aqui, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Como é que nós podemos provar que o Senhor é bom? Buscando-o. Pedindo a Ele coisas. Pedindo que opere numa ou outra determinada situação. Ouça, se por exemplo é um relacionamento conjugal, por exemplo, se você está a pedir a Deus para o seu relacionamento ser refeito ou haja como uma boa comunhão entre você e o seu cônjuge, isso não vai acontecer instantaneamente. É impossível. Mas o que vai acontecer
era o que estava afastado. Vai-se começando a conjugar para voltar a ser unido. Veja que até quando você tem algo partido e precisa de colar, você tem que meter cola, mas depois tem que fazer uma ligeira pressão e estar ali a fazer pressão durante um tempo para poder ficar unido. E depois está colado, já pode largar. Da mesma forma, você ao orar por seu relacionamento com o seu cônjuge, você tem que continuar a fazer pressão. Se calhar, há alturas que vai ter que estar calado, quando o que apetece é falar. Se calhar, vai haver alturas em que tem que estar quieto. Mas essa união será refeita se você der o tempo necessário para isso acontecer. Mas há outras coisas que Deus pode operar mais imediatamente. Há coisas que você pode pedir a Deus, onde Ele o pode ajudar mais rápido, onde Ele se pode manifestar na sua vida mais rápido. Muitas das vezes no tratar papéis, resolver este ou aquele assunto, tudo o que não intervém outras pessoas, onde só intervém você. Se você confiou em Deus por uma determinada coisa e lhe está a pedir ajuda em relação a um determinado assunto, Ele vai operar diretamente em si. E isso pode acontecer mais rápido. A não ser que o problema seja tão grande que tenha que ter algum tempo para resolver. Mas há coisas mais simples que você pode pedir. Eu, por exemplo, oro sobre quase tudo, porque sem Deus nada podemos fazer, e eu oro quando preciso mexer num computador, eu oro quando às vezes o carro, ou às vezes não, graças a Deus isso não tem acontecido mais, mas houve uma altura que o carro não pegava, eu estava a orar e continuava a insistir, continuava a orar e ele pegou. Mas depois tive que ir ao mecânico para ver o que é que estava a passar. E graças a Deus que o carro pegou. Mas a nossa busca para com Deus tem de ser uma busca como Ele existindo, como não duvidando da sua presença. Eu só depois disto conheci o amor de Deus. O amor de Deus. Que eu até esta altura não o conhecia. Eu fazia de Deus como algo soberano, muito forte, muito velho, num determinado sítio, afastado da terra, que olhava cá para baixo e dizia: diz lá, o que é que queres? Mas não é assim. Deus é um Deus de amor e quando responde à sua oração, Ele diz: sim, diz lá, meu querido, o que é que queres? É assim que Ele responde para nós. É um Deus de amor, de carinho, um Deus que nos quer ajudar, um Deus fiel, que cumpre a sua palavra na nossa vida. Um Deus que não é como os extraterrestres, como dizem, como a ficção científica, como tudo isso. Não. Um Deus que se preocupa consigo. Muitas vezes mais do que você próprio. Se preocupa consigo, com os seus familiares, com o seu casamento, com as suas finanças. Se preocupa com tudo da sua vida. De tal forma, quanto mais e mais nós colocamos na nossa vida, mais e mais Ele pode operar. Neste Salmo 34, Salmo 34, lemos o versículo 8. Mas agora vamos continuar a ler e vamos ver o resto. Salmo 34, 8, vamos ler agora o 9.
Salmo 34, 9. Temei ao Senhor, vós, seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Tinham-me a ouvir? De nada. Nada têm falta. Depois diz no 11, vinde meninos, ouvi, eu vos ensinarei o temor ao Senhor. E depois diz, quem é homem deseja ver a vida, quer ver largos dias para ver o bem. Guarda a tua língua do mal, teus lábios de falar enganosamente. Há coisas que Deus pode operar. Mas se você pede a Deus para operar numa determinada coisa, por exemplo, você pede a Deus para operar sobre o seu cônjuge. A primeira pessoa a ser transformada é você. Começa logo por aí. A primeira pessoa a ser transformada é quem pediu a oração. Quem está a orar, é a primeira pessoa a ser transformada. Depois, para poder mudar o seu cônjuge, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que você tem que parar de falar mal dele. Ai, mas ele ou ela trata-me mal. Mas você nunca mais diz isso. Você diz, graças a Deus pelo cônjuge que Deus me deu. Porque você sabe que Deus está a operar sobre ele, no nome de Jesus. E o que é que acontece? Tudo começa a ser transformado. Mas começa por si, que orou, e depois vai ao seu cônjuge. Eu estou-vos a dar exemplos de coisas mais simples. Mas nós temos de ter cuidado com o que falamos. Se nós pedimos a Deus, Pai, abençoa-me financeiramente, e depois estamos sempre a dizer, eu não tenho dinheiro para isto, não tenho dinheiro para aquilo, eu não consigo pagar isto, não consigo pagar aquilo, então o que é que você teve a orar? O que é que você teve a orar a Deus? Se você pediu a Ele, confiou nele, e depois as suas palavras traem tudo o que você acabou de fazer? Vamos voltar a ler o que está escrito no versículo 12, Salmo 34, 12. Estejam com atenção e leiam este versículo. É uma pergunta que é feita, e a pergunta diz, quem é o homem que deseja a vida, que quer ver largos dias o bem? Esta é a pergunta. E a resposta é, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Está aqui a resposta à pergunta. Se queres ver o bem na tua vida, por favor, para de falar o mal. Ontem à noite, eu estava a trabalhar. E quando estava a trabalhar, falei com uma pessoa. E eu virei-me e disse assim, que a Bíblia é como um espelho. E disse, nós vamos ao espelho, endireitar o cabelo. No meu caso não é preciso, mas pronto. Mas nós vamos ao espelho, endireitar, fazer a barba. Não, nós vamos ao espelho. A Bíblia é para nós um espelho, em que nós lemos e não vemos nela os defeitos dos outros. Vemos nelas, primeiro, os nossos próprios defeitos. E nos ajudam a melhorar os nossos próprios defeitos. A fazer o quê? A buscar ao Senhor. E, Senhor, realmente, nesta área, eu não estou tão bem como devia. Ajuda-me. A Bíblia para nós é um espelho para nos ajudar na correção que o Senhor precisa fazer em nós, mas que só faz em nós se nós pedirmos. Porque senão Ele não vai fazer. Você pode viver
Todos os anos. Você pode ter nascido no meio cristão, pode viver no meio cristão, ter aceito Jesus já numa idade pequena, numa pequena idade, com 10 anos, por exemplo. Continuar a viver e ser até de grande idade já, de muita idade, e viver até aos 100, 120 anos. E nunca ter um relacionamento real com Deus. Nunca fazer o que a Bíblia diz, apesar de ter andado nos caminhos do Senhor. Porque você vai andar por práticas e não fazendo o que a palavra quer que você faça. Fazendo o que é que Deus quer que você faça. E o que Deus quer que você faça é que o busque a Ele, para Ele resolver os problemas. Resolver os problemas do seu caráter. Resolver problemas da sua família. Resolver problemas das suas finanças. Resolver problemas de saúde. Busque-o. Eu, graças a Deus, que Deus me tem permitido saber de curas e pelas minhas mãos pessoas de serem curadas. Mas eu sei que não tem a ver só comigo. Tem a ver com todo e qualquer cristão. Porque as suas mãos, aquele que é cristão, tem a obrigação de colocar sobre a outra pessoa e a outra pessoa ser curada no nome de Jesus. Não sou eu. Não é o pastor A, o pastor B, o pastor C, que são os especiais de corrida, desculpem a expressão. É dada a todo e qualquer cristão. Desculpem lá, mas vamos abrir. Em Marcos. Não confiem só porque eu estou a falar, mas confiem porque está escrito. Marcos 16. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. E diz aqui, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que são pastores. O que é que está aqui escrito? Não, aos escolhidos de Deus. Também não está. O que está escrito é estes sinais seguirão aos que crerem. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê em Jesus? Então estes sinais seguirão aos que crerem. E então o quê? Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você está a pregar o Evangelho, você está a falar do Evangelho a outro, você ora por essa outra pessoa, ela é curada. Mas sabe porquê? Vamos continuar a ler. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E depois, no versículo a seguir, no 20, diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Quem é que vai estar consigo? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Ouça, na sua vida tem que haver milagres. Não há hipótese. Você ora por alguém, essa pessoa é curada. Você espera muitas das vezes de olhar e esperar que as coisas aconteçam imediatamente. E esperar coisas. Ouça, eu tenho visto pessoas que foram a primeira vez à igreja, que não sequer conheciam nada.
foram a uma reunião, estavam coxas, lembro-me de uma que estava coxa, saiu da reunião a andar perfeitamente. Eu lembro-me de outra, que foi a uma reunião, eu não sabia, eu só vim a saber disto anos depois. Foi a uma reunião, depois nunca mais lá voltou. Depois a falar com o esposo dessa pessoa, vim a descobrir que viemos os dois a descobrir que até chegar a essa altura, ela sofria de dores de cabeça, enxaquecas, de tal forma que se tinha que fechar no quarto, fechar a luz e ficar às escuras durante grande parte de horas. E a partir desse dia que ela lá foi para casa, nunca mais teve. A cura se processa, como eu já vos disse, como uma semente que fica na pessoa, vai germinar e a pessoa é curada. Muitas das vezes nós não percebendo nem entendendo como, mas também eu não entendo como é que a gente mete uma semente na terra e ela cá fora não faz nada e mal entra dentro da terra, ela germina e começa a gerar uma planta. E eu também não entendo, mas funciona. Portanto, estes sinais seguirão aos que crerem. Eu escrevi um mail, aqui há uns tempos atrás, a uma pessoa e disse, começa a orar para os outros. Ora para as pessoas. Mas há cuidados que nós temos de ter. Eu não posso ter algumas coisas na minha vida. Eu não posso ter discussões. Eu tenho que resolver primeiro o meu problema para depois começar a fazer a obra de Deus. É que tenho que começar por minha causa primeiro, antes de eu poder fazer seja o que for. Eu vou-te explicar porquê. Se você vai tentar mostrar Deus aos outros, e depois as pessoas veem uma discussão entre si e o seu cônjuge, o que é que as pessoas vão pensar? O Deus que aquela pessoa tem, eu não quero para a minha vida. Então nem consegue resolver o problema que está em casa dela, ou dele. As nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. As nossas reações perante determinada coisa falam mais alto do que as nossas palavras. Eu vou-lhe dar um exemplo. Uma pregadora muito conhecida foi jantar com o marido. E quando estava a jantar com o marido, a empregada, sem querer, não fez por querer, sem querer, derramou a sopa por cima do marido. O marido era sopa por todos os cantos. Ela, a pregadora, quase que incendiou, por muito custo conseguiu controlar-se. Mas o marido se levantou e disse, não, está tudo bem, ela é uma bênção, está tudo bem. E ela, sentada, já quase que rangia aos dentes. Ele limpou-se, a empregada ajudou a limpar, pediu muita desculpa, porque não fez por querer, não é? Pediu desculpa, depois continuou, e depois quando chegou ao fim, pediram a conta para pagar, e quando a rapariga trouxe a conta, disse-lhe assim, eu sei quem você é. O que aconteceu eu não fiz por querer, mas eu queria ver qual era a vossa reação. Eu queria ver se o que vocês falam e pregam de um púlpito, se era realmente o que vocês viviam. Estão-me a ouvir? As pessoas olham mais para o que nós fazemos do que nós falamos. Não é por acaso que Jesus diz, ide e pregai a toda a criatura, mas começai primeiro em Jerusalém. Depois ide até aos confins da terra. Porquê é que Deus disse isto?
Comecai primeiro por dentro. Comecai pela vossa casa. Às vezes num relacionamento de casal, às vezes as coisas não... Eu sei que não são fáceis, mas Deus pode ajudar. E ao ajudar isso, você fica preparado para enfrentar o mundo. E ninguém pode olhar para si e apontar seja o que for. Porque Deus começou pela sua casa a operar. Então, você com ousadia pode agarrar, colocar as mãos sobre o enfermo e ele ser curado no nome de Jesus. Não por você ter um título, ser diácono, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, seja pelo que for, mas por ser um filho de Deus que crê, e estes sinais seguirão aos que crerem só. Amém? Não nos podemos esquecer que Deus tem que estar na nossa vida. Eu posso-vos dizer que eu muitas das vezes tenho... Deus me mostra coisas pela vontade dEle, mas há alturas em que eu não consigo sentir nada. Absolutamente nada. E eu lhes digo quais são essas alturas. Alturas onde eu estou mais irado, enervado, chateado. Nada, não sinto nada. Absolutamente nada. Parece que, de repente, a comunicação que eu tinha com Deus foi desligada por completo. Parece, não é mesmo? E só quando eu me acalmo, peço perdão a Deus, liberto perdão para as pessoas que me magoaram, aí vem tudo outra vez. Aí Deus já me pode ter o livre caminho para falar comigo. E nós podemos ver isso em Isaías. Vamos abrir Isaías outra vez. Isaías 55. Isaías 55, 12. Isaías 55, 12. E diz aqui: por com alegria saireis e em paz sereis guiados. Em paz sereis guiados. Os montes e outeiros clamarão de prazer perante a vossa face, as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheira crescerá a faia, em lugar de sarça crescerá a murça, e isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno, e nunca se apagará. Vejam. No versículo 12, no final do versículo 12, eu vou voltar a ler todo o versículo, e diz aqui: por com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros clamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Vocês estão a imaginar as árvores a bater palmas? Vocês estão a imaginar os montes e os outeiros a dizer: a exclamar de prazer, não é o que está aqui? Exclamarão de prazer perante a vossa face. Claro que isto não vai acontecer, não é? Mas o que vai acontecer é que você está na presença de Deus, em paz. Se você teve uma discussão com alguém, você não vai conseguir ter a presença de Deus na sua vida. É impossível. Você está irado, chateado com alguma coisa, você não consegue ter a presença de Deus. Você só consegue ter a presença de Deus em paz. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos voltar a ler. Por com alegria saireis e em paz sereis guiados.
Na paz, você recebe a presença de Deus. Você recebe a direção de Deus. Você tem pensamentos bons, em paz. Não tome decisões, nem dê respostas, muitas das vezes quando você está chateado com alguma coisa. Acalme-se. Deixe Deus passar sobre o assunto. Peça a Deus ajuda. Às vezes não é fácil. O nosso caráter está tão feito. Às vezes é esta terra que a nossa vontade é bum, explodir logo. A nossa vontade é responder logo. A nossa vontade é fazer logo. Mas esperem, Deus. Ouça, eu também estou a ser treinado. E às vezes querem-me ajudar no treino. Amém? Às vezes querem-me ajudar no treino. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Deus permite que algumas coisas venham à nossa vida para nos mostrar o que está dentro de nós. E depois de nos mostrar o que está dentro de nós, olha, o que é que vais fazer agora com isso? Se não fizeres nada, volta para dentro de ti. Se fizeres alguma coisa, eu limpo-te. Se me pedires, eu limpo-te. Então nós temos estado a falar sobre ficção científica. Não tem nada a ver com Deus. Nada. Eu estou e tenho estado a mostrar um Deus que existe realmente. Que ama realmente. Que nos quer o melhor para nós. Mas só consegue operar em nós se nós o permitirmos. Se nós não falarmos mal de nós próprios. Há uma parte na Bíblia, há um versículo que diz assim: falaste mal do filho da tua mãe. Quer dizer, falaste mal de ti próprio. Muitas das vezes nós falamos mal de nós próprios. Não, eu sei que eu tenho o caráter assim, pronto, eu sou assim, fui assim, sempre fui assim, parece uma telenovela. Sempre fui assim, farei assim, sempre serei assim. Eu lhe garanto que a continuação do que você fala vai ser sempre assim. E se você não se decidir mudar, ninguém vai mudar por si. Mas se você disser assim, não, senhor, realmente este caráter não ajuda em nada a ninguém. Ajuda-me, limpa-me. Aí começa o processo. E depois sabe o que é que vai acontecer? Aquilo que acontecia antes, que lhe fazia inflamar e chatear, vai vir outra vez. E você vai ver que a sua reação mudou perante aquilo. Glória a Deus. Deus operou em si e transformou. E criou um vaso em si. Um vaso que não serviria para nada. E que agora presta-se para a obra do Senhor. Não é só falar de Deus aos outros. Não é só mostrar Jesus aos outros, pregar o Evangelho. É ter uma vida que ajuda a mostrar aos outros que desejam a sua vida, desejam ter a sua vida, desejam ter aquilo que você tem. Aí tudo muda. As suas ações falam mais alto que as suas palavras. E todas as pessoas vão querer o que você tem. Mas começa sempre, 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 em todos, por nós próprios, primeiro. Sempre. Só assim nós temos a bênção do Senhor. Só assim. Portanto, o que é que tivemos a falar? Sobre extraterrestres? Não. Tivemos a falar sobre um Pai que realmente está na Terra também através do seu Espírito Santo operando, mas está lá em cima olhando para nós, dizendo: eu confio em ti e sei que tu vais conseguir.
Sei que tu vais dar a volta por cima de todas as coisas, porque eu vou-te ajudar se me pedir. E estamos todos cá em cima a torcer por ti. Agora, eu às vezes vejo isto, eu farto-me de rir com as imagens que eu às vezes faço do céu, e a imagem que eu às vezes faço no céu é todos num varandim, sabem o que é um varandim? Uma varanda muito grande com um corrimão, então todos assim lá no corrimão, olhar cá para baixo, à espera, depois está lá Deus, ao lado dele está Jesus, Deus Pai, Jesus ao lado, depois estão os arcanjos, anjos e tudo ali, olhar cá para baixo. Ei, ele conseguiu! Ei! Ficaram todos contentes. Porque eles se alegram com a nossa vitória. Você nem imagina quanto. É que nem imagina mesmo. Que você, cada vez que vende o seu caráter, que vence algo na sua vida, você nem imagina nos céus a alegria que você dá. Porque Deus está consigo e o ama. E diz, ele venceu. Ele diz, eu venci também, porque ele venceu. Eu sei do que é que eu estou a falar. Eu sei que Deus o ama. E quer muito para si. Mesmo muito. Mesmo muito. Eu não quero acabar esta reunião que nós tivemos sem fazer algo. Algo que tem a ver com o nosso coração. Eu não quero orar, fazer uma oração. Não. Eu só quero fazer uma coisa. Eu só quero adorar. E é isso que vamos fazer. Vamos adorar o Senhor. Vamos dizer que Ele é bom. Que Ele nos ajuda. Ele que nos abençoa em todas as coisas. No nome de Jesus. Eu só quero estar onde tu estás. Eu só quero estar. Amém. Eu só quero estar onde tu estás, cada dia em tua presença. Leva-me ao lugar onde tu estás. Eu só quero estar contigo. Eu quero estar contigo. Viver na tua presença, comer da tua mesa. Eu quero estar contigo, em tua presença. É onde eu sempre quero estar. Eu só quero estar. Quero estar perto de ti. Oh meu Deus, és minha força, minha canção. Na minha dificuldade, teu poder me susterá. Oh meu Deus, és minha força, minha canção. Na minha dificuldade, teu poder me susterá. Eu quero estar contigo, morar em tua presença, comer da tua mesa, rodeado da tua glória, em tua presença. É onde eu sempre quero estar. Eu só quero estar. Quero estar perto de ti. Obrigado, Pai. Diga assim comigo, eu quero estar. Eu quero estar contigo sempre. Toda a minha vida. Porque ela sem ti não tem qualquer significado algum. Eu preciso de ti, Senhor. Preciso muito de ti, Senhor. Preciso do meu ser, do meu caráter, na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, na minha saúde. Eu preciso de ti, Senhor. Eu quero-te, Senhor. Sempre comigo. Sempre, Senhor.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. E é o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. E adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus, exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. 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 Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, Pai. Toca a vida de todos, Senhor. Todos nós estamos aqui e todos que estão a ver e a ouvir, Senhor. Abençoa a todos, Pai, no nome de Jesus. Tu sabes e conheces o desejo do meu coração. E sabes que cada vez que eu falo com alguém e essa pessoa é abençoada, a alegria no meu coração transborda. Porque eu quero fazer a tua obra, Senhor. E eu sei, Senhor, que tu estás a operar. Só, única e exclusivamente para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Deus vos ama. E Ele amou com amor eterno, com amor que vos dá o seu Filho. Vos deu o seu Filho. Um amor muito grande. Quer amor de Ram Haramara. Circura no Mudrodes. Irkana Haramurode Paradis. Não desprezeis o Espírito Santo.
Não entristeceis. Porque se Deus faz tudo por vocês, por mim, por nós, não cabe a nós tomarmos o primeiro passo e voltarmos para Ele. Não cabe a nós tornar para Deus, para que Ele possa tornar para nós. Não desprezeis estas palavras dentro do vosso coração, porque Deus vos ama. Deus vos ama. Deus vos ama. E o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Obrigada, Pai. Digam comigo, obrigada, Pai. Obrigado por tudo que nos dás, Senhor. Obrigado por esta reunião, pelas reuniões que já tiveram lugar até hoje e pelas futuras. Obrigado, Pai, pelo João Prata, porque já está curado. Obrigado por este nosso irmão Luís, Senhor, que já está abençoado e anda na Tua presença todos os dias da sua vida. Obrigado pelos novos convertidos que estão cá e aqueles que estão a chegar, Senhor. Falamos principalmente do Gil e da João, Senhor. Abençoamos os dois, Pai. Que eles te conheçam realmente como Senhor e Salvador das suas vidas e se virem para Ti. Em o nome de Jesus. Te agradecemos por aquele emprego para a neta da nossa irmã. Um emprego com todas as condições, Senhor. Que as melhores condições. Onde ela seja realmente feliz. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por estes casais em Beja que pediram oração, Senhor. Eu abençoo esse casamento. Nós abençoamos esses casamentos em nome de Jesus. E onde havia desunião, nós declaramos no nome de Jesus, haja união, no nome de Jesus. Onde havia discórdia, nós ordenamos, saia a discórdia das suas vidas. E nós declaramos, o que Deus uniu, não separa o homem, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. E nós oramos também, Pai, pela grande bênção que Tu nos deste, Senhor. De nós irmos ter reuniões em Beja, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esta Tua bênção, Senhor. Porque estas reuniões, já temos tudo para elas, Senhor. Porque temos-te a Ti, Senhor. E tendo a Ti temos tudo, Senhor. Porque Tu arranjas tudo para nós. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado. Obrigado a todos vocês por esta reunião. É um grande prazer para mim e para todos nós que estamos aqui poder dar esta reunião, porque nós também somos abençoados. E muito. Vocês nem imaginam quanto. E vamos terminar com um coro, amém? Então vamos agradecer por tudo o que Deus está a fazer e vai fazer, amém? Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que Tu vais fazer. Por Tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo Teu grande amor, por teres dado a Tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor.
te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Agradeça por tudo o que Ele está a fazer todos os dias na sua vida e o que já fez. Amém? Grato sou.